E aí, eu sou o Rovorg, e se você tem coragem, já se inscreve. Mas cuidado, depois que a gente rasga o véu, não tem mais como voltar atrás. O vídeo de hoje é sobre a creepypasta Borrasca, uma creepypasta bem antiga do Reddit. Tem mais de 16 anos, talvez seja até uma das mais longas. Eu espero que vocês gostem da leitura e fiquem comigo até o final. Essa é uma daquelas histórias longas, mas que você nunca ouviu falar. Essa história é sobre um lugar que habita as montanhas, um lugar onde as coisas ruins acontecem. E você pode até achar que sabe sobre coisas ruins. Pode acreditar que tem tudo sob controle, mas não tem, porque a verdade é pior do que monstros e homens. No início eu fiquei triste quando me disseram que iríamos nos mudar para uma cidadezinha em Ozark. Eu lembro de encarar o meu prato durante o jantar, enquanto minha irmã fazia uma birra feia, o suficiente até para uma estudante oratória de 14 anos. Ela chorou, implorou, esperneou e xingou. Jogou uma tigela no nosso pai e disse que era tudo culpa dele. Mamãe até tentou acalmá-la em uma das tentativas, mas ela saiu furiosa, batendo todas as portas da casa, a caminho de se trancar no quarto. Lá no fundo, eu também culpava nosso pai. Eu também ouvia os cochichos. Meu pai havia feito algo ruim, ruim o suficiente para o departamento do xerife o transferir para algum condado fora da rota, para manter as aparências. Meus pais não queriam que eu soubesse disso, mas eu sabia. Eu tinha 9 anos, então não demorou muito para me acostumar com a ideia de mudança. Era como uma nova aventura. Casa nova, escola nova, amigos novas. Whitney, obviamente, não se sentia da mesma forma. Se mudar para uma escola nova da idade dela era difícil, mas mudar-se para longe do namorado era ainda mais. Enquanto o restante de nós se concentrava em empacotar nossas coisas, Whitney gritava e ameaçava fugir de casa. Mas um mês após a mudança para Driskin, no Missouri, ela já estava sentada do meu lado, digitando freneticamente no celular. Felizmente, nós nos mudamos durante o verão, então eu tive muitos meses livres para explorar a cidade. Enquanto papai iniciava seu novo trabalho no escritório do xerife, mamãe nos levou para passear pela cidade, comentando sobre tudo que víamos pelo caminho. A cidade era muito, muito menor que São Luís, mas era mais tranquila. Não existiam áreas ruins, e a cidade inteira mais parecia uma paisagem que você veria em um cartão postal. Driskin foi construído em um vale montanhoso, cercado por florestas saudáveis, com trilhas para caminhada e lagos cristalinos. Eu tinha 9 anos, era verão, e este era o paraíso. Estávamos morando em Driskin há apenas uma semana, ou mais, quando nossos vizinhos vieram se apresentar. O senhor e a senhora Land, e seu filho de 10 anos, Kyle. Enquanto nossos pais conversavam e bebiam mimosas, observei o filho magrelo e ruivo dos Land, parado na porta olhando timidamente para o PS2 na sala. Você joga? Perguntei. Ele encolheu os ombros. Não muito. Você quer? Eu acabei de comprar o Tekken 4. Caio olhou para sua mãe, que já estava em sua terceira mimosa. É, pode ser. E naquela tarde, com a facilidade e a simplicidade da nossa idade, Caio e eu nos tornamos melhores amigos. Passávamos as frescas manhãs de verão ao ar livre explorando Ozark, e durante o calor das tardes jogávamos PS2 na minha sala. Ele me apresentou a única criança da vizinhança da nossa idade, uma garota magra e quieta chamada Kimberly. Ela era tímida, mas amigável, e sempre parecia pronta para qualquer coisa. Kimberly nos acompanhou tão bem que rapidamente se tornou a terceira roda do nosso triciclo. Com meu pai no trabalho o tempo todo, minha mãe ocupada com suas novas amizades e minha irmã trancada no quarto o dia todo, o verão era nosso. Kyle e Kimberly me mostraram onde ficavam as melhores trilhas de caminhadas, quais lagos eram os melhores e mais acessível de bicicleta, e onde ficavam as melhores lojas da cidade. Quando chegou o primeiro dia de aula em setembro, eu sabia que estava em casa. No último sábado, antes do início das aulas, Caio e Kimberly disseram que me levariam a um lugar especial, um lugar onde ainda não tinham estado, a Árvore Tripla. O que é uma árvore tripla? Perguntei. É uma casa na árvore muito legal e enorme na floresta, disse Caio animado. Tanto faz, Caio. Qual é, pessoal? Se houvesse uma maldita casa na árvore, você já teria me mostrado. Não, não teríamos. Caio balançou a cabeça. Há uma cerimônia para novatos e tudo mais. Kimberly concordou de maneira ansiosa com a cabeça. Seus cachos laranja escuros saltavam de seus ombros minúsculos. Sim, é verdade, Sam. Se você entrar na casa da árvore sem a cerimônia adequada, você desaparecerá e morrerá. Meu queixo caiu. Agora eu sabia que eles estavam zombando de mim. Isso é mentira, vocês estão mentindo pra mim. Não, não estamos, Kimberly insistiu. Nós vamos te mostrar. Só precisamos pegar uma faca para a cerimônia e iremos. O quê? Por que vocês precisam de uma faca? É uma cerimônia de sangue? Eu sussurrei. Nada a ver, Kimberly prometeu. Basta dizer algumas palavras e gravar seu nome na árvore tripla. Sim, demora tipo 1 minuto, Caio concordou. É uma casa na árvore tipo muito legal?
Perguntei. Muito, Caio prometeu. Ok, então eu topo. Caio insistiu em usar a mesma faca que usou durante a cerimônia dele, mas pegamos um preço para tê-la. Por acaso, a senhora Land estava em casa com seu filho mais novo, Parker, e apesar de muitas objeções de Kyle, sua mãe insistiu que ele levasse seu irmão de 6 anos com ele. Mãe, a gente vai para casa da árvore. É só para os mais velhos, o Parker não pode ir. Eu não importo se você vai para uma maratona de filmes do Exorcista. Você vai levar seu irmão com você. Eu preciso de um descanso, Kyle. Você não entende isso? E eu tenho certeza de que seus amigos não vão se importar, disse ela lançando um olhar desafiador para Kimberly e eu. Não é mesmo, crianças? Não, não, de jeito nenhum, dissemos Kimberly e eu, concordamos com a cabeça. Caio deu um suspiro alto e dramático e chamou o irmão. Parker! Calça os sapatos, estamos indo agora! Eu já tinha visto o Land mais novo várias vezes e percebi que ele era tão diferente do irmão mais velho na aparência quanto na disposição. Enquanto Caio era uma bola de fogo selvagem e agitada, que combinava com o cabelo, Scooby e Parker era um garoto ansioso e inquieto, com olhos pequenos e cabelo castanho escuro. Subimos em nossas bicicletas e seguimos para uma trilha menos conhecida. A alguns quilômetros de distância, eu já havia perguntado onde a trilha levava, quando atravessamos várias semanas antes, e Caio me deu a resposta mais animadora possível. Nenhum lugar interessante. Paramos no início da trilha e encontramos nossas bicicletas no poste de madeira que dizia Trilha de Minério de West Rim, Prescott. Por que tantas trilhas por aqui se chamam Prescott? Perguntei. Esta é montanha Prescott ou algo assim? Kimberly Hill. Não, idiota, é por causa dos Prescott. Você sabe, a família que mora na mansão em Fairmont, Prescott, e seu filho Jimmy são donos de metade dos negócios da cidade. Mais da metade, Caio concordou. Quais? Eles são donos do GameStop? A única loja em Driskin com que eu realmente me importava. Isso eu não sei. Caio enrolou uma fechadura em torno das 4 bicicletas e colocou a barra no lugar. Depois girou os números do cadeado. Maçã da loja de ferragens, da farmácia dos Glittons, na segunda avenida e do jornal. Foram eles que fundaram a cidade? Perguntei. Não, a mineração fundou a cidade. Eu acho que eles. Eu quero ir para casa. Parker estava tão quieto que eu havia esquecido completamente que ele estava ali. Você não pode ir para casa. Caio revirou os olhos. Mamãe disse que eu tinha que trazer você. Agora vamos lá. É apenas uma caminhada de 3 quilômetros. Eu quero levar minha bicicleta, Parker respondeu. Que pena, estamos saindo da trilha. Eu não quero ir, vou ficar com as bicicletas. Não seja tão covarde. Eu não sou. Caio, pare com isso, Kimberly sibilou. Ele só tem 5 anos. Tenho 6 anos, Parker constatou. Isso, 6, você tem 6 anos. Kimberly sorriu para ele. Tudo bem, ele pode segurar sua mão se quiser, mas ele vai vir. Caio se virou e começou a subir a trilha. O rosto de Parker franziu a testa com indignação, mas quando Kimberly estendeu sua mão com charme, ele não pensou 2 vezes antes de aceitar. Caio estava certo, não era uma caminhada longa, apenas 800 metros pela trilha, e depois mais 800 metros de caminhada, e um caminho bem trilhado até a montanha. Foi uma subida íngreme, e quando chegamos à casa da árvore, eu estava sem fôlego. O que você acha? Caio perguntou entusiasmado. Estudei a árvore enquanto recuperava o fôlego. É incrível, eu sorri. E era. Eles não estavam mentindo, a casa na árvore era a maior que eu já vi. Tinha vários quartos e havia cortinas de verdade nas janelas. Uma placa acima da porta dizia Forest Amber e uma escada de corda pendurada abaixo da soleira, faltando várias tábuas. Vou subir primeiro, gritou Parker, mas Kimber segurou seu braço. Você tem que fazer a cerimônia primeiro, ou desaparecerá. Ela lembrou. Por mim, tudo bem, Caio resmungou. Eu estava ansioso para entrar no forte sozinho. Me dá a faca, estendi a mão. Caio sorriu e tirou o canivete do bolso. Tem espaço na parte de trás para gravar seu nome. Abri a faca e andei ao redor da árvore, procurando por um lugar vazio. Eram tantos nomes na árvore que tive que me agachar e olhar para baixo, pois não conseguia chegar mais alto. Li os nomes de Kyle e Kimberly na árvore, e finalmente encontrei um lugar que gostei, perto de uma das assinaturas. Mordi a língua e cortei Sam W. em um pedaço de casca da árvore, embaixo de alguém, chamado Paul S. Parker foi o próximo, mas teve tantos problemas com a faca que Kyle teve que fazer isso por ele. Tudo bem, vamos. Andei até a escada de corda. Espere, Kyle gritou. Você tem que dizer as palavras primeiro. Oh, sim! Quais são? Kimberly cantou. Debaixo da árvore tripla há um homem que me espera. Se eu vou, se eu fico, o destino nunca erra. Isso é meio assustador, eu disse. O que isso significa? Kimberly encolheu os ombros. Ninguém sabe. Mas é apenas a tradição. Ok, você pode me dizer mais uma vez? Mas, devagar? Depois que Parker e eu recitamos o poema, estávamos prontos para partir. Subi primeiro a escada de corda e dei uma olhada no ambiente novo. A casa na árvore estava mais ou menos vazia. Tinha apenas um tapete sujo aqui e ali, e muito lixo. Latas velhas de refrigerantes, latas de cerveja e embalagens de fast food.
Fui de cômodo em cômodo, 4 no total, e não encontrei nada realmente interessante até chegar no último. Um colchão velho estava num canto, e pilhas de roupas mofadas e rasgadas estavam espalhadas pelo chão. Um mendigo morava aqui? Perguntei. Não, essa sala é assim desde que me lembro, Caio disse da porta atrás de mim. O cheiro é nojento, eu disse. Kimberly caminhou até a soleira, mas se recusou a continuar. Não é o cheiro que me assusta, é isso. Ela apontou para o teto. Eu levantei o olhar até ler o que manchava a parede. Estrada para os portões do inferno. Mile Marker 1. O que isso significa? Perguntei. São apenas crianças mais velhas, sendo idiotas, disse Caio. Vamos, vou te mostrar a melhor parte da casa na árvore. Voltamos para a primeira sala e Parker olhou para nós e sorriu, apontando para o que ele havia esculpido porcamente no chão de madeira. Peido, Caio leu. Isso é hilário, Parker. Ele revirou os olhos, mas seu irmão mais novo não percebeu o sarcasmo e sorriu com orgulho. Kimberly sentou-se no chão ao lado de Parker e eu me sentei do outro lado. Caio pegou as facas das mãos do irmão e atravessou a sala, prendendo a lâmina entre duas tábuas da parede arborizada. Ele empurrou e a prancha cedeu, abrindo um compartimento pequeno e secreto na parede. Caio tirou alguma coisa e empurrou a tábua de volta até ficar nivelada com as outras. Saca só! Ele se virou e ergueu orgulhosamente duas latas de cerveja Miller Lite. Uau, eu disse. Eca, cerveja quente, isso é nojento. Como você sabia que estava lá? Kimberly perguntou. Phil Sanders me contou. Vamos beber? Perguntei. Com certeza. Kyle veio e se sentou no círculo. Abriu a primeira cerveja e ofereceu a Kimberly. Ela olhou como se estivesse tentando lhe entregar uma fralda suja. Vamos, Kimmy. Não me chame assim. Ela gritou enquanto relutantemente aceitava a cerveja. Ela cheirou e fez uma careta. Depois apertou o nariz e tomou um pequeno gole. Kimberly estremeceu. Isso foi ainda mais nojento do que eu imaginava. Eu não quero nada. Vou contar para a mamãe. Parker gritou enquanto a cerveja passava na frente dele para mim. Que bom, porque você não vai beber nada, prometeu Caio. E você não vai contar merda nenhuma pra mamãe. Fiz minha melhor cara séria e tomei um longo gole profundo de cerveja quente antes de ter a chance de cheirá-la. Foi uma decisão errada, e quando me arrependi, o líquido amarelo sujo já estava por toda a minha camisa. Ah, cara, agora vou cheirar a cerveja. Passamos a próxima 1 hora e meia bebendo as duas latas de Miller Lite, e depois de um tempo o sabor ficou mais tolerável. Eu não sabia se estava me tornando um homem ou realmente ficando bêbado. Eu esperava que fosse o primeiro. Quando a última gota da última cerveja foi consumida, passamos 20 minutos tentando confirmar se estávamos bêbados. Kyle nos garantiu que estava bêbado, enquanto Kimberly não tinha certeza. Eu achei que não estivesse, mas falhei em todos os nossos testes de alcoolismo. Kimberly estava recitando o alfabeto de trás para frente, quando um barulho alto e metálico de repente perfurou o ar calmo da montanha como um tiro. Kimberly parou de falar e passamos alguns minutos nos encarando, esperando o barulho acabar. Parker se aninhou em Kimberly e tapou os ouvidos com as mãos. Depois do que pareceram 10 minutos inteiros, o som terminou tão repentinamente quanto havia começado. O que foi isso? Perguntei, enquanto Parker murmurava algo no moletom de Kimberly. Vocês sabem, tentei novamente. Kimberly olhou para os próprios pés enquanto os cruzava e descruzava. E então? Não é nada, Caio respondeu finalmente. Ouvimos isso às vezes na cidade. Não é nada demais. É apenas mais alto aqui. Mas o que está fazendo esse som? Borrasca, Kimberly sussurrou sem tirar os olhos dos pés. Quem é esse? Perguntei. Não quem. Onde? Caio respondeu. É um lugar. Outra cidade? Não, é apenas um lugar na floresta. Coisas ruins acontecem lá, Kimberly disse, mais para si mesma do que para mim. Como que? Coisas ruins, Kimberly repetiu. Sim, nunca tente encontrá-lo, cara. Caio disse atrás de mim. Ou coisas ruins acontecerão com você também. Mas tipo, que coisas ruins? Eu me virei. Kyle encolheu os ombros e Kimberly levantou-se e caminhou até a escada de corda. É melhor irmos, temos que voltar para casa para minha mãe, disse ela. Descemos a escada um por um e começamos a caminhada de volta ao início da trilha, em um silêncio desconhecido. Eu estava morrendo de curiosidade sobre Borrasca, mas não conseguia decidir se e o que perguntar sobre isso. Então, quem mora lá? Onde? Caio perguntou. Borrasca. Os homens esfolados, respondeu Parker. Pff, Caio riu. Só os bebezinhos acreditam nisso. Tipo homens que foram esfolados? Como se a pele deles tivesse sido arrancada? Eu perguntei animadamente. Sim, é o que algumas crianças dizem. A maioria de nós deixa de acreditar nisso quando alcançamos 2 dígitos de idade, Caio disse. Olhei para Kimberly, que ainda tinha 9 anos, como eu, mas estava olhando para a trilha, nos ignorando. Esse parecia ser o fim da conversa, e quando chegamos às nossas bicicletas, o constrangimento desapareceu, e estávamos rindo, tentando decidir se estávamos bêbados demais para voltar para casa de bicicleta. As aulas começaram 2 dias depois, e eu já tinha esquecido completamente de Borrasca, quando meu pai parou na calçada para me deixar naquela manhã. Ele trancou as portas antes que eu pudesse sair. Não tão rápido! Ele riu.
Como seu pai, tenho o privilégio de lhe dar um abraço e dizer para você ter um bom primeiro dia de aula. Mas pai, eu preciso encontrar o Caio perto das bandeiras antes do primeiro sinal. E você vai, mas me dê um abraço primeiro. Em alguns anos você estará dirigindo para a escola. Me deixe ser seu pai enquanto ainda posso. Tá, eu disse, prolongando a palavra enquanto me inclinava para dar um abraço no meu pai. Obrigado, Sam. Agora vai encontrar seu amigo. Sua mãe estará esperando aqui para buscá-lo às 13h40. Eu sei, pai. Por que eu não posso pegar o ônibus igual a Whitney? Quando você tiver 12 anos, você pode pegar o ônibus. Ele sorriu e destrancou as portas. Até lá, vou continuar te deixando todas as manhãs. Se você acha que isso faria você parecer mais legal, você pode ir no banco de trás, dentro da gaiola. Pai, só. Não. Abri a porta da viatura antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa e corri enquanto ele ria atrás de mim. Kyle estava me esperando no mastro da bandeira e encontrou Kimberly também. Cara, você quase perdeu o sinal, ele gritou quando me viu. Eu sei, desculpa. Em que turma você está? Kimberly perguntou. Ela estava vestindo um suéter vermelho e leggings com sapos. Seu cabelo laranja encaracolado estavam soltos e seus lábios eram rosados e brilhantes. Ela nunca esteve tão bonita, e fiquei surpreso ao perceber que nunca tinha visto Kimberly como uma garota. A do Sr. Diamond. Eu também, ela disse com entusiasmo. Que sorte, Kyle zombou. Estou na classe da Sra. Verde. Só 2 professores da quarta série e eu fico com o pior. Kimberly fez uma careta. Sim, minha mãe a teve quando ela era criança. O que é de errado com ela? O que ela disse? Só que ela é rigorosa e dá lição de casa nos finais de semana. Nos finais de semana? Porra. Com licença, Sr. Land. Eu imediatamente reconheci o homem alto, que apareceu de repente atrás do rosto branco de Kyle. Desculpe, senhor, eu quis dizer droga. Kimberly deu uma risadinha. Tenho certeza que sim. Ele assentiu. Olá, xerife Clary. Embora só tenha conhecido algumas vezes, eu gostei do chefe do meu pai, e ele gostou de mim. Mãe, olá, Sammy. Você está animado para o seu primeiro dia? O xerife Clary cruzou os braços na frente dele e ajustou sua postura de forma imponente, mas me deu um largo sorriso. Sim, senhor, eu disse. Então perguntei sem muito interesse. O que você está fazendo aqui? Estou fazendo uma apresentação para os alunos do quinto e sexto ano sobre segurança, ao ir e voltar da escola. Sim, ele dá todos os anos, Caio murmurou. Legal, eu sorri. O xerife Clary acenou com a cabeça para mim e depois se virou e foi embora. Olhei em volta confuso. Onde está Kimberly? Ela já foi, ela é muito pontual para tudo, e isso irrita. E como se fosse para confirmar nosso ponto de vista, o sinal tocou. Nós dois subimos as escadas e entramos. Entrei na aula e vi que Kimberly havia guardado um lugar para mim ao lado dela no fundo. Sr. Diamond, um homem baixo e redondo de cerca de 40 anos, assinou para mim quando entrei. Sr. Walker, eu presumo? Ah, sim, sou eu. Murmurei enquanto passava do correndo por ele até a mesa ao lado de Kimberly. Bem-vindo às Risking Elementary. E para o resto de vocês, bem-vindos de volta. Vai, Grizzlies! A turma ecoou um relutante e moderado. Vai, Grizzlies! Kimberly me apresentou a outras crianças da turma durante toda a manhã. A maioria deles era legal, embora meio decepcionados comigo. Eles me cumprimentaram e perguntaram de onde eu era, e as conversas geralmente terminavam com um nada impressionado. Ah, certo. Um grupo de meninas que estavam sentadas perto da frente olhavam disfarçadamente para nós durante a manhã e riram. Perguntei a Kimberly quem elas eram, e ela apenas deu de ombros. Durante nosso segundo intervalo, elas vieram e conversaram comigo. Você é amigo da Kimberly Dester? Uma garota alta e de cabelos escuros me perguntou. Sim, respondi, e olhei para Kimberly. Ela estava me observando com olhos preocupados. Você é parente dela? Não. Achei que não, porque você não tem cabelo laranja. Eu não sabia o que dizer sobre isso. Você não precisa ser amigo dela, você sabe? Disse a segunda garota com um rosto estranhamente redondo. Eu quero ser amigo dela. Uma terceira garota atrás das outras duas bufou. Ela tinha lindos cabelos ruivos e um nariz rude e arrebitado. Bem, se você fizer isso, você estará no grupo de crianças feias, avisou a primeira garota. Uma vez que você está nesse grupo, você não pode mais sair dele. Melhor do que o grupo de vadias, eu disse. Nariz rude e rosto redondo engasgaram, mas cabelo escuro sorriu. Veremos, disse ela, e as três voltaram para o canto da sala. Sentei-me ao lado de Kimberly, me sentindo um durão. Foi a primeira vez que usei um palavrão na frente de alguém que não fosse Kyle. O que elas disseram para você? Kimberly perguntou nervosamente. Elas disseram que você é bonita demais para ficar perto delas, e que as faz parecer nojentas, então temos que ficar longe delas. Mentiroso, respondeu Kimberly, mas percebi que ela estava sorrindo. Encontramos Kyle no refeitório na hora do almoço e ele só tinha coisas ruins a dizer sobre sua manhã. A Senhora Verde era velha e má e fez com que todos viessem e dissessem algo sobre si mesmos, embora a turma só tivesse 14 crianças e todas se conhecessem. Quando o sinal tocou para o recreio, fui jogar fora meu almoço com Kyle e esbarrei em um garoto que não tinha visto antes. Ei, você é Sam Walker? O garoto perguntou. Sim. Ah, sua irmã está namorando meu irmão. Ah, cara, Kyle riu. Sua irmã está namorando um White Tiger. Cala a boca, Kyle, o garoto resmungou. Ela vai ser uma Whitney White Tiger, por mais engraçado que fosse.
Não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Não que eu estivesse prestando atenção, mas só vi Whitney fora do quarto uma vez durante o verão. Onde ela o conheceu? Perguntei ao garoto White Tiger. Eu não sei, provavelmente no trabalho dele. E onde ele trabalha? Ele trabalha na Driskin Water. Não fazia sentido para mim, mas dei de ombros. Eu me lembro de minha mãe dando a Whitney algumas tarefas domésticas, como lavar o carro e preparar alguns serviços públicos para tirá-la de casa. Talvez ela o tenha conhecido uma vez e eles começaram a namorar por mensagem de texto. Os adolescentes eram estranhos. O resto da semana escolar seguiu de forma muito semelhante à primeira. Já estávamos no primeiro mês quando ouvi alguém mencionar novamente os homens esfolados. Estávamos no parquinho e Kyle e eu estávamos tentando acender uma fogueira com duas grandes lascas de madeira. Eu tinha acabado de me estilhaçar quando o som distante de metal se chocando contra o metal inundou o playground, silenciando cada um de nós. Borrasca, eu disse com admiração. Sim, disse Phil Sanders. Os homens esfolados matam novamente. Ei, Kyle, disse que apenas bebês acreditavam nos homens esfolados. Lancei um olhar acusatório para Kyle. E são. O Phil é simplesmente um idiota. Não sou, pergunte a Daniela. Ela os viu. Phil examinou o parquinho e depois gritou com uma garota loira conversando com o nariz rude. Ei, Daniele, vem aqui. A loira revirou os olhos, mas veio pulando mesmo assim. O que você quer? Eu já disse que Kyla não gosta de você, Philip. Não. Conte a ele sobre os homens esfolados. Phil apontou para o ar ao nosso redor, que estava repleto de arranhões metálicos vindos da montanha. Conta você, Horas. Não, você os viu, então conte a eles. Eu não os vi, Paige os viu. Ah, Phil disse e um silêncio desconfortável dominou. Vocês são estranhos, disse Danielle antes de jogar o cabelo na nossa cara e sair. Quem é Paige? Perguntei quando ela foi embora. A irmã dela, disse Phil. Paige desapareceu quando tínhamos uns 5 anos, Caio disse. Depois que ela os viu os homens esfolados, acrescentou Phil. Os sons vindos da montanha terminaram abruptamente, e a atmosfera suave do playground desapareceu com eles. Quando o sinal tocou, Kyle se alinhou em sua fila de aula, e como Phil estava na minha turma, me certifiquei de estar atrás dele. Os professores começaram a nos contar. Ei, o que mais você sabe sobre borrasca? Eu sussurrei para ele. Meu irmão disse que é para lá que as pessoas vão quando desaparecem, para a borrasca. O que acontece com eles lá? Coisas ruins, disse ele, e então me calou quando perguntei o que significava. O ano se arrastou, e só nas férias de Natal foi quando voltei a ouvir a máquina em borrasca. Era dezembro e havia uma espessa camada de neve no chão, que só servia para amplificar o barulho da montanha. Fiquei sentado no meu quarto ouvindo por alguns minutos, tentando imaginar o que estava acontecendo no lugar, onde coisas ruins aconteciam. Vi a viatura do meu pai parar pela janela e desci as escadas para cumprimentá-lo. Ao passar pela porta da minha irmã, ouvia rir daquele jeito irritante de adolescentes e me encolhi. Eu esperava que Kimberly nunca ficasse assim. Pai, derrapei no degrau, assim que ele abriu a porta. Meu pai tirou a neve das botas e abriu os braços. Sammy, quantos anos se passaram? Ele brincou. Era verdade que eu não havia visto meu pai ultimamente, já que ele trabalhava muito, fazendo sei lá o que, já que esta era a cidade mais tranquila e idiota de todos os tempos. Mamãe achava que o xerife estava preparando o pai para o trabalho, já que Claire era muito velho, e meu pai nunca concordou ou discordou dela. Afinal, ele estava no departamento há 7 meses e duvidava que as pessoas do condado votassem nele. Ei, pai, você ouviu isso? Isso é como um barulho de máquina? Sim, eu ouço isso na cidade de vez em quando. Você sabe o que é? Perguntei ao xerife sobre isso e ele me disse que o barulho vem de uma propriedade privada em Ozark. A propriedade se chama Borrasca? Eu perguntei rapidamente. Eu não faço ideia. Borrasca? Onde você ouviu isso? Dei de ombros. Crianças da minha escola. Bem, não há nada com que se preocupar, Sammy. Provavelmente apenas alguns equipamentos de registro. Mas o lugar se chama Borrasca? Tipo, você já ouviu esse nome antes? Não, eu não ouvi isso antes. Papai tirou as botas e tirou o casaco, andando até a cozinha. Eu sabia que estava perdendo. Você já ouviu falar dos homens falados? Homens falados? Meu Deus, Sam, sua irmã está lhe contando essas histórias. Não! Mas ele não estava mais me ouvindo. Whitney! Ele gritou escada acima. Não, pai, Whitney não fala comigo. Eu repeti. Eu ouvi uma porta se abrir no andar de cima e Whitney olhou por cima do corrimão, com o celular na mão e uma cara de poucos amigos. Você está tentando assustar seu irmão? Papai indagou. Pai, não, eu disse mais uma vez. Whitney me olhou com descrença. Ah, sério, como se fosse perder meu tempo. Você não está contando a ele histórias sobre homens esfolados? Não, pai, eu disse que isso eu ouvi na escola. Whitney gesticulou para mim como se dissesse, viu? Tudo bem, vocês crianças precisam começar a se dar bem. Vocês são família, pelo amor de Deus. Whitney revirou os olhos e quando o pai entrou na cozinha, ela mostrou a língua para mim. Muito maduro, Whitney, eu gritei, mas ela já tinha ido embora. Vou contar ao papai sobre seu namorado. O Natal chegou com serenidade na nossa casa. Whitney e eu ganhamos tudo o que pedimos, o que foi uma novidade para nós. A cidade pode ser menor, mas o salário do meu pai era claramente maior. Usei minha nova parca de Hans no primeiro dia de volta às aulas, depois das férias de Natal. Cale abajulou muito, enquanto Kimberly exibiu o colar de pérolas azuis que sua mãe lhe deu de Natal.
Caio e eu fingimos interesse, mas não éramos tão bons naquilo. Kimberly sabia, mas parecia feliz por nos importarmos o suficiente para fingir. Quando nos despedimos de Cale pela manhã, Kimberly foi empurrada de supetão. Caio a pegou antes que ela caísse e eu me virei com raiva para a garota de cabelos escuros, cujo nome eu descobri ser Phoebe, rindo e se afastando de nós com a garota de cara redonda. Vocês são horríveis e só têm ideias de idiotas, Caio gritou com elas. Quando eu for chefe de vocês, vou fazer as duas limparem os banheiros. É isso mesmo, e se Caio for seu chefe, é porque a coisa tá feia. Eu complementei. Caio e eu demos um high five e nos viramos para Kimberly, mas ela não estava compartilhando nossa vitória. Ela estava tentando esconder as lágrimas de seu rosto. Não se preocupe com essas garotas, Kimberly. Ninguém gosta delas. As pessoas são legais com elas porque elas são parentes dos Prescotts. Kyle tentou consolar com um tapinha nas costas, mas Kimberly se afastou dele e correu na direção oposta. Eu odeio essas garotas, tipo, de verdade, eu disse. Eu sei, elas são umas vadias, Kyle respondeu, pronunciando a última palavra enquanto olhava por cima do ombro em busca de algum adulto à espreita. Bem, é melhor eu ir para a aula e garantir que elas não tentem falar com ela novamente. Vai ter uma assembleia esta manhã. Não vai ter aula antes do almoço. Sério? Que da hora. Vamos precisar ficar sentados? Normalmente não, mas é melhor chegarmos lá rápido para conseguirmos lugares no fundo. Caio disse quando começamos a andar. Assembleia de quê, afinal? Perguntei. É de NEM, ou Apresentação da Sociedade de História. O que é NEM? É tipo, drogas? Nem pensar. Ah, espero que seja uma história boa, então. Encontramos Kimberly já no auditório. Ela se recompôs e reservou para nós 2 assentos no fundo da sala. Ela acenou para nós no momento em que a gorda e maldita senhora Verge entrou no palco. Olá, alunos do quarto ano! Esta manhã temos uma apresentação especial para vocês da Sociedade de Preservação Histórica de Driskin. Se você tiver dúvidas durante a palestra, levante a mão. Como se isso fosse acontecer, Kyle riu. Agora eu gostaria de apresentar a vocês o Sr. Whit Dowling e a Sra. Catherine Scanlon. E, claro, o Sr. James Prescott. O quê? Jimmy Prescott ao invés do pai? Que bizarro, Kimberly sussurrou. Cara, Thomas Prescott faz essa apresentação todos os anos, há cerca de 20 anos, disse Kyle. Põe bizarro nisso. Não é bizarro, sussurrou Mike Sutton, atrás de nós. Ele se inclinou para a frente. Tom Prescott enlouqueceu há 1 ano. Ele também não fez a apresentação do ano passado, quando minha irmã estava aqui. Eu não gosto de Jimmy Prescott. Kimberly balançou a cabeça. Ele me dá arrepios. O pai dele é muito mais legal. Ele é como um avô. A apresentação foi lenta e chata. Durin e a Sra. Scallon falaram sobre os primeiros colonos aqui, os Cherokee, e a Trilha de Lágrimas. Eles conversaram sobre Alexander Driskin e a abundância de minérios descobertos nas montanhas, e sobre as usinas criadas pela família dele para extrair e refinar o ferro. Então, James Prescott subiu ao palco para contar a história da viagem inicial, de sua família, a cidade e seu papel na revitalização da própria Driskin no final dos anos 50. A última parte foi a mais interessante de todas. Achei Jimmy Prescott infalivelmente carismático e divertido. Eu estava tão ocupado rindo das piadas e prestando atenção em cada palavra que ele dizia que no final de sua apresentação percebi que havia aprendido bastante, tanto que fiquei interessado o suficiente para fazer uma pergunta, o que Caio considerava ser um suicídio social. O Sr. Prescott examinou a sala e respondeu a algumas outras perguntas, antes de finalmente chegar até mim no fundo. Sim, você aí atrás. Sr. Prescott, por que as minas fecharam? Tipo, o que aconteceu? Perguntei. Muito boa pergunta, meu jovem. Qual é mesmo o seu nome? Sam Walker. Ah, acredito que conheci seu pai outro dia no escritório do xerife. Seja bem-vindo a Driskin. Quanto às suas perguntas, a maioria das minas foi fechada em 1951, após um longo período de falta de lucratividade. A montanha simplesmente ficou sem minério de ferro. As fábricas e refinarias foram abandonadas e a cidade sofreu durante anos. Os mineiros e suas famílias se mudaram. As lojas fecharam, as escolas fecharam e Driskin se tornou uma das cidades fantasma. Essa teria sido o fim se não fosse por famílias teimosas, como a minha, que se recusaram a partir. Nos recusamos a desistir da cidade, e depois de muitos e muitos anos de trabalho, Driskin tornou-se o pequeno refúgio pitoresco em Ozark, que conhecemos hoje. Espero que isso responda a sua pergunta. Me sentei de volta, e Caio balançou a cabeça para mim em negação. Mano... A assembleia sofreu mais 15 minutos de estranhas perguntas e respostas, até que a Sra. Verd finalmente nos dispensou. Fomos liberados para o refeitório para esperar a abertura das filas do almoço. Kyle, Kimberly e eu sentamos em nosso canto de sempre. Isso foi tão chato, Kyle choramingou. Quando eles vão descobrir que ninguém se importa com a história de Driskin? Sério, cochilei umas 3 vezes. Kimberly me cutucou. O Sam parecia se importar. Ela brincou. Eu só queria saber sobre as minas. As minas são assustadoras, só isso. Sim, mas todas as minas explodiram. Você não pode mais entrar lá, Kyle disse. Explodiram? Perguntei. Kimberly assentiu. Algumas crianças morreram depois de entrarem nas minas. Então a cidade organizou algumas explorações controladas.
para implodir as cavernas, pelo menos foi o que minha mãe me disse. Eles erraram, porém, eu ouvi dizer que explodiram um lençol freático, ou envenenaram, algo assim. O quê? Como você sabe disso? Caio perguntou. Kimberly encolheu os ombros. Eu ouvi meu pai falando sobre isso. Eles usaram C4 ou algo assim? Deve ter sido isso. Então, se todos nós bebemos a água que foi explodida, isso significa que todos nós temos C4 no nosso organismo, não é? Podemos explodir a qualquer momento? Caio disse com animação. Você acha que foi isso que aconteceu com todas as pessoas desaparecidas? Eu perguntei a ele. Elas apenas estavam sentadas em um belo dia. Bum! Sim, cara. Caio agarrou meus ombros. É daí que vêm os homens esfolados. Vocês são burros, Kimberly revirou os olhos. Mas depois riu quando Caio caiu no chão fingindo que estava explodindo. Me lembro de ter pensado nesse momento que estava feliz em Driscoll, Missouri, com essas duas pessoas. Mais feliz do que jamais estive em qualquer outro lugar. Foi o último momento verdadeiramente feliz que tive. Menos de uma hora depois, o telefone do Sr. Diamond tocou, e ele trocou algumas palavras baixinho com a pessoa do outro lado da linha, seus olhos indo e voltando da minha mesa. Foi difícil ficar surpreso quando ele desligou e me pediu para ir até a frente. Quando cheguei lá, ele me disse que minha mãe estava me esperando no escritório e que eu iria passar o dia em casa. Troquei um olhar confuso e preocupado com Kimberly, e então arrumei minha mochila e fui para o escritório. Quando cheguei lá, minha mãe estava chorando. Voltamos para casa em um silêncio tenso. Eu estava com muito medo de perguntar o que havia acontecido. Mamãe estacionou o carro a um quarteirão da nossa casa, que estava bloqueada por vários carros da polícia. Quando não veio uma explicação, eu mesmo quebrei o silêncio. É o papai? Perguntei baixinho, contendo as lágrimas. Não, querido, papai está bem. Ela sussurrou. Então o que aconteceu? O Whitney não apareceu na escola esta manhã. Sua voz quebrou ao pronunciar o nome de minha irmã. Bem, acho que ela deve ter ido matar a aula, eu disse rapidamente. Eu a vi sair essa manhã e era bem cedo, tipo umas 6 horas. Ela estava com os amigos, Pat White Tiger e aquele garoto, Taylor. Nós sabemos de tudo isso, Sam. Mas eles conseguiram chegar à escola e Whitney não estava com eles. Eles disseram que ela queria parar no Circle K, perto de Discon High. Então eles a deixaram lá e ninguém a viu desde então. Bem, meu cérebro se esforçou para encontrar uma explicação. Talvez ela esteja matando aula ainda. Não, querido. Minha mãe colocou o carro de volta na direção e dirigiu até nossa casa, estacionando atrás de uma viatura policial. A polícia, assim como seu pai, acham que Whitney está com Jay. Mas ela tem um novo namorado aqui. Encontramos todos os livros dela no chão do quarto dela esta manhã, e metade das roupas dela junto com algum dinheiro do seu pai. Mas, no momento a gente acha que ela pegou carona para São Luís e está com Jay. O gabinete do xerife está tentando entrar em contato com os pais do menino agora. Whitney fugir? Qualquer pessoa que conhecesse minha irmã sabia que ela era propensa a dramas e ameaças vazias. Além disso, ela estava namorando o irmão mais velho de Chris White Tiger, Pat, e eu tinha certeza disso. Subimos as escadas e entramos em uma casa cheia de café velho e murmúrios baixos. Tentei me lembrar se a própria Whitney já havia confirmado que estava namorando Pete, mas não consegui. Quando entramos na cozinha, vi meu pai sentado à mesa, olhando os registros telefônicos, com a cabeça apoiada nas mãos. Ele olhou para cima quando entrei na sala e me deu um sorriso fraco. Ei, amigão. Pai, preciso te contar uma coisa. Senti uma mão pesada em meu ombro e me virei para olhar ao solene xerife Clary. Tudo e qualquer coisa que você tiver, filho, não importa o quão trivial você pense que é. Balancei a cabeça e sentei minha mesa com meu pai, enquanto minha mãe entregava uma xícara de café ao grandalhão. Aqui está, xerife, disse ela fracamente. Por favor, senhora Walker, me chame de Killian. Minha mãe assentiu e recuou para um canto escuro, para conversar calmamente com a esposa do xerife Clary, a Grace. O que você sabe, Sam? Meu pai perguntou enquanto apoiava o queixo nas mãos, como quem orava na esperança de que algo pudesse livrá-lo do seu sofrimento. Bem, acabei de ouvir que o Whitney tinha um namorado. Aquele cara, Pete White Tiger, com quem ela está saindo. E eu vi eles e Taylor Dranger partirem esta manhã antes de eu sair. Ah, que horas eles partiram? Perguntou o xerife. Eu não sei, tipo, 6 da manhã? Ele assentiu. Isso corresponde às declarações de Taylor e do garoto White Tiger. A cabeça do meu pai afundou em suas mãos e eu sabia que o decepcionara. Mas apressei-me. Não acho que ela voltou para São Luís porque estava namorando Pete e acho que ela não gosta mais do ex. Eu entendo isso, filho, mas a mente de uma adolescente é uma coisa complicada. Meus policiais estão tentando entrar em contato com a família do namorado em São Luís. Claire acenou com a cabeça para meu pai. Agora, por que você não vai para o seu quarto e nos deixa trabalhar, Samuel? Olhei para ele surpreso. Quê? Não, eu quero ficar aqui embaixo, eu posso ajudar. Não, filho, não há nada mais que você possa fazer aqui. Você tem sido um bom irmão, agora vamos cuidar disso. Mas eu posso ajudar. Você já está. Pai, eu olhei para ele enquanto meus olhos marejavam. Vá para o seu quarto, Sam. Ele disse baixinho depois de um momento. Eu me recusei. Pai, agora. Eu estava com tanta raiva que fiz a única coisa que pude para expressar minha raiva. Subi as escadas, bati a porta e sentei na cama incrédulo. As lágrimas vieram. Então eu fiquei ali, me sentindo impotente, inútil e com medo por minha irmã. Pensei em todos os lugares onde Whitney poderia estar.
Ela estava com medo? Ela estava sozinho? Ela estava morta? Quando o sol começou a se pôr, finalmente saí da cama e fui verificar meu e-mail. Eu esperava muitas mensagens de Kimberly e Kyle, mas só havia uma. Ela foi para a casa da árvore? Fiquei sentado, olhando para a tela do computador por quase um minuto. As palavras de Kimberly do outono passado ecoaram pelo meu cérebro. Se você entrar na casa da árvore sem a cerimônia adequada, você desaparecerá e morrerá. Não acreditei que Whitney tivesse ido ao Circle K naquela manhã, e especialmente não acreditei que ela tivesse pegado carona para fora da cidade. Nada do que eles diziam lá embaixo fazia sentido se você conhecesse minha irmã. Mas talvez isso fizesse. Talvez ela e o namorado tenham ido até a casa da árvore para dar os amassos, ou algo assim, e talvez ele tenha deixado lá. Talvez ele tenha se perdido, ou talvez os homens esfolados a tenham encontrado. Esse foi o pior pensamento de todos. Eu não precisei fugir porque a polícia estava muito ocupada com meus pais para se preocuparem comigo. Tirei minha bicicleta da garagem e andei 5 quilômetros até a trilha West Rim Prescott York. Quando cheguei lá, vi duas bicicletas já presas à placa e meus dois melhores amigos sentados na neve ao lado delas. Eu sabia que você viria, disse Kyle quando estacionei minha bicicleta, e Kimberly correu para me abraçar. Sinto muito, Sam. Não havia realmente nada para eu dizer a eles. Eles não pressionaram. Kimberly agarrou meu braço e começamos a trilha. O silêncio entre nós foi longo, mas confortável. Caminhamos pela neve e durante todo o tempo procurei pegadas reveladoras de outras pessoas, mas a neve estava chegando rápido demais. A caminhada montanha acima foi mais difícil e úmida do que quando chegamos no outono. E quando o Forte Amber finalmente apareceu no cume, foi uma visão bem-vinda. O sol estava baixando e não tínhamos trazido lanternas. Caí enquanto corria até a árvore, chamando o nome da minha irmã, em meio àquela natureza tão tranquila. Kyle estava bem atrás de mim e saltou com agilidade até a escada de corda, subindo com pressa pelas tábuas. Continuei chamando o nome de Whitney, esperando Kyle gritar que tinha encontrado ou que havia pelo menos algum sinal dela. Então, ouvi Kimberly dizer meu nome baixinho de onde ela estava na árvore tripla. Corri e tentei seguir seus olhos, para confirmar o que eu já sabia que estava ali. Então, eu encontrei recém-esculpido perto do topo. Whitney W. Eu senti minha respiração congelar no peito, enquanto as lágrimas começavam a embaçar minha visão, e quando o sol deu seu último suspiro desesperado antes de mergulhar nas profundezas do horizonte, um redemoinho metálico ensurdecedor cantou na natureza, ecoando pela montanha. E esse é o fim do primeiro capítulo. Se você gostou, deixe o like e eu trago o próximo. E lembre-se, quando for dormir, deixe o medo na frente.